Fala pessoal, hoje é domingo, dia 22 de março de 2020 e eu estou aqui para fazer um giro com vocês sobre os principais acontecimentos desses últimos 2 dias, desse final de semana e o que deve impactar os nossos negócios, a economia do Brasil e a economia do mundo nessa próxima semana. Se você caiu agora, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu estou fazendo aqui, calma, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou empreendedor, sou dono da maior fintech, buscadora de investimentos do Brasil. A gente funciona como se fosse um Trivago, um Decolar, um Skyscanner, para você procurar diversas opções de investimento para aplicar por a partir de R$1 só. E aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo e sobre investimentos. Os investimentos que afetam o nosso bolso, seja como empresário, seja o nosso bolso como pessoa física. Então vamos lá. O que aconteceu nos últimos 2 dias aqui no Brasil e no mundo? Ontem, no sábado, no dia 21 de março, a gente teve alguns eventos importantes. Primeiro falando daquela já conhecida pandemia, o coronavírus, e que tem afetado mercados e economias e empresas em todo o mundo. O coronavírus continua se alastrando pelo mundo e continua afetando economias, afetando sociedades e afetando empresas. Ministérios e primeiros ministros ao redor do mundo disseram que os números têm aumentado. Inclusive a Itália ainda não atingiu o pico da sua contaminação, mais pessoas têm se contaminado e mais pessoas têm infelizmente morrido por conta do coronavírus. E o primeiro-ministro da Itália declarou ainda mais medidas para restringir qualquer tipo de circulação, qualquer tipo de contato entre as pessoas, numa tentativa de redução do contato social, né? Esse distanciamento social que todo mundo tem mencionado como forma de minimizar ou impedir a disseminação do vírus, do coronavírus. No Brasil, ontem, dia 21 de março, houve uma coletiva de imprensa super importante entre o governador aqui de São Paulo, João Dória, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, secretário estadual de saúde ou municipal, Davi Wipper, agora não sei, acho que é o Davi Wipper municipal e um outro, que esse nome é o estadual. E aí eles comentaram sobre medidas que estão sendo adotadas em São Paulo para a contenção do coronavírus. São Paulo e Rio de Janeiro têm sido os estados do país com maior número de casos. E foi decretada a partir de terça-feira a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, 23 de março de 2020, a quarentena. Deixa eu só confirmar, eu acho que... Bom, desculpa, eu tinha que ter confirmado antes. É ou a partir de amanhã, dia 23, ou a partir de terça-feira, dia 24 de março, uma quarentena no estado de São Paulo, restringindo o funcionamento de muitos estabelecimentos. Bares, restaurantes, padarias que preparam comida na hora, estabelecimentos, comércio, lojas, shoppings, etc. São Paulo vai parar, e São Paulo já está parando. O que vai continuar funcionando? Serviços essenciais, então hospitais, farmácias, supermercados, vendas pequenas que funcionem como mercados, postos de gasolina. Podem funcionar algumas obras, desde que não exista um contato com a sociedade, com pessoas transitando nessa obra, e desde que todos os parâmetros de segurança e de prevenção ao coronavírus sejam observados pela obra. E um ou outro serviço, mas a grande verdade é que São Paulo vai parar, e vai parar de uma forma como nunca parou antes. Isso é super, emblemático e super preocupante para a economia. O governador e outros líderes de São Paulo e do Brasil têm se preocupado realmente com o impacto que isso vai gerar nos pequenos negócios. O João Dória reconheceu, ele falou, olha, isso vai gerar um impacto grande nos pequenos negócios, principalmente, então pequenos trabalhadores informais que vivem vendendo, objetos e serviços nas ruas, comida, pequenos restaurantes, pequenos estabelecimentos que vivem do comércio. Tudo isso vai ser afetado muito por essas medidas restritivas de circulação. Grandes lojas ou lojas menores de vestuário têm se preocupado muito, porque tem muitos funcionários, muitos vendedores, e elas vão parar, já pararam na verdade, já estão fechados os shoppings de São Paulo. O impacto na economia tem sido cada vez maior. E não só no Brasil, no resto do mundo. A quantidade de pessoas pedindo auxílio-desemprego disparou nos Estados Unidos. E os casos de coronavírus também têm aumentado ao redor dos Estados Unidos, em diversos estados,
Alguns estados já declararam fechamento absoluto, como é o caso da Califórnia. Nova York está seguindo no mesmo caminho e seguindo no mesmo formato. Voltando aqui para o Brasil, a Caixa, eu vi agora há pouco um vídeo ao vivo, uma entrevista ao vivo com o Pedro, presidente da Caixa Econômica Federal, e ele garantiu que a Caixa tem uma linha de crédito importante nesse momento para dar para os pequenos e médios empresários, principalmente os micro e pequenos empreendedores, para que eles não quebrem, para que não fechem suas portas e para que consigam passar por esse momento de turbulência. Estou vendo aqui uma notícia de que o BNDES garantiu 55 bilhões de reais para a economia brasileira, para empresas, para as indústrias, para que as coisas não sejam ainda mais difíceis do que podem ser. Mas aí alguns questionamentos que têm aparecido as pequenas empresas, os pequenos empreendedores, como que eles vão ter acesso a isso? Como que a gente vai conseguir, e eu me coloco nesse segmento, como que eu vou ter acesso a tudo isso? Como que eu vou conseguir realmente ter algum tipo de ajuda? Não vou conseguir. Não vou conseguir acessar uma linha, não vou conseguir... Desculpa, não é coronavírus. Não vou conseguir acessar uma linha, não vou conseguir acessar uma forma para receber parte desses recursos ou para receber algum apoio financeiro do governo, seja estadual, municipal, federal. Eu vou precisar me virar e vou precisar manter minha empresa da forma como ela existe hoje, com menos acesso às pessoas que trabalham na empresa, com menos acesso aos parceiros, aos bancos e corretoras que são parceiros do IAB. Então, preciso inovar, preciso pensar em novas formas de trabalhar nesse momento. O próprio João Dória, novamente, ele disse que os empresários precisam ser criativos nesse momento. Legal, precisam ser criativos, acho também que precisam. Mas como que a gente vai ser criativo? É um momento muito difícil, e aqui não é uma crítica ao João Dória, nada disso. Mas é uma dificuldade em pensar como que a gente pode ser criativo num momento de extrema preocupação, num momento de extrema dúvida sobre o que vai acontecer no mundo e sobre o que vai acontecer nos próximos tempos. Eu tenho dito e repito aqui que, na minha visão, o que vai acalmar os ânimos e vai fazer com que as coisas possam melhorar é ou descobrirem a vacina para o coronavírus ou descobrirem um tratamento que seja eficaz e aí que faça com que o isolamento acabe. Porque o tratamento ele vai dar confiança para as pessoas de que elas podem sair nas ruas, podem voltar a trabalhar, a vida pode voltar ao normal. E se alguém for infectado, tem um tratamento eficaz que cura e que realmente consegue obter um bom resultado em função do coronavírus. Mas essas são as minhas preocupações, essas são as minhas dúvidas sobre esse momento atual. Sem mencionar, na verdade, outras coisas que podem piorar. Tem existido agora uma disputa política entre governadores, governo federal, prefeitos, todo mundo querendo criar uma medida diferente nesse momento da crise, todo mundo querendo criar uma forma diferente para enfrentar o problema. E o risco que eu vejo, que me preocupa, é se cada político quiser ter a sua própria estratégia. A gente precisa de um órgão centralizador, que é o governo federal, e o governo federal determina o que precisa ser seguido e o resto da sociedade segue. Aqui não é nenhuma defesa de nenhum partido político, de nenhum político, não é defesa do Bolsonaro ou crítica ao Bolsonaro, defesa ao Dória ou crítica ao Dória. Longe disso, não vou entrar nunca em política aqui, não é meu objetivo. Mas é só uma esperança de que os políticos reconheçam a importância da gente não ter uma crise e não ter embates políticos e disputas nesse momento. Para mim isso é muito, muito claro e muito importante. E aqui no IAB eu vou compartilhar novas ideias e novas oportunidades que forem surgindo. No momento, eu tive uma conversa na sexta-feira com os principais gestores da empresa, ou com todos os gestores da empresa, na verdade, e eu falei, olha, a gente precisa encontrar formas criativas de gerar mais receita. O mais importante para mim nesse momento, claro que reduzir custos é importante, então eu tenho reduzido ferramentas, tenho reduzido aluguel, tenho reduzido várias coisas que nesse momento não são fundamentais, mas a gente precisa pensar em novas formas de receita, porque os custos você consegue reduzir até um momento,
Depois de um momento, não dá para você reduzir mais, senão você vai perder seu time, você vai perder o site, no caso do Yabi, que é um site, não dá para cortar algumas coisas, não dá para cortar o serviço de manutenção do site, senão o site cai e sem o site não tem mais nada. Então, algumas coisas não podem ser cortadas, não tem de onde reduzir mais custo. Considerando que algumas coisas precisam continuar sendo utilizadas, então a gente está fazendo exercício de quais são as alternativas de receita, de faturamento que existem que a gente não está explorando. E o que eu falei para todo mundo, vamos todos fazer uma sessão de pensamento, brainstorm, né, que fala em inglês, mas tradução para o português vamos todos sentar aqui e pensar juntos. Duas cabeças são melhores, duas cabeças pensantes são melhores do que uma cabeça, 3 cabeças são melhores do que 2, 4 do que 3 e assim por diante. Então eu reuni os principais gestores da empresa para me ajudarem a pensar quais são as estratégias, as possibilidades que hoje não são exploradas e que podem ser exploradas. Já surgiram algumas ideias interessantes na sexta-feira e a gente vai explorar mais nos próximos dias, nessa semana. Então a minha sugestão para você nessa semana é reúne todo o seu time, reúne todo mundo que você pode reunir, seja seu time, seja mentor, se você tiver, pessoas que conheçam do seu negócio, pessoas em que você confia, pede uma ajuda virtual, obviamente, né? Nada de se encontrar, mas pede uma ajuda para essas pessoas e fala, olha, me ajuda aqui a pensar como que eu posso criar outros produtos, outros serviços e criar alguma coisa nesse momento para aumentar minha receita. Faz isso, chama pessoas para que elas possam te ajudar a pensar no seu negócio. Quando a gente está muito dentro da empresa, do negócio, existe essa dificuldade em olhar para fora, em pensar em outras alternativas, em pensar em outras possibilidades que possam existir para inovar e para não depender só de uma linha de receita que é o que você estava acostumado a fazer e que talvez essa linha acabe ou seja muito reduzida nesse momento de crise. E mentores, amigos, conhecidos, pessoas inteligentes, pessoas boas, a gente fala em empreendedorismo que você precisa se cercar de pessoas mais inteligentes que você, porque são as pessoas mais inteligentes que você que vão trazer ideias não pensadas por você anteriormente. Se forem pessoas menos inteligentes, você vai ser a pessoa mais inteligente do pedaço, que a gente fala. Nunca seja a pessoa mais inteligente do pedaço. Traga outras pessoas mais inteligentes. Então é o seu momento, é o que eu vou fazer, é o que eu recomendo que você faça nessa semana, que começa amanhã, que você entre em contato, vá atrás de pessoas mais inteligentes do que você, para pedir, não é ajuda aqui só, mas é para pedir opinião, ou para pedir uma reflexão sobre linhas de receita ou linhas de trabalho, produtos e serviços que hoje você não está explorando bem e que você pode explorar melhor, ou que você pode criar no seu negócio. Acho que esse é um recado fundamental para você ter uma semana melhor e para ter uma semana mais produtiva. Corta onde dá para cortar de custo, já que eu falei no outro vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Mas se você já cortou os custos possíveis, se você já cortou o que dava para fazer, então o próximo momento é explorar novas possibilidades, explorar novos negócios e novas ideias que existem por aí, e com certeza elas existem. Sempre existem ideias interessantes que você ainda não pensou, que você não refletiu, e elas estão aí para serem exploradas. E muitos negócios surgem nesse momento de crise. Posso fazer depois um outro vídeo falando sobre isso, mas muitos negócios surgem em momentos de crise em que as pessoas têm mais necessidades. Vamos pensar agora, está todo mundo dentro de casa. Então serviços que antes você fazia na rua pessoalmente, talvez exista uma oportunidade para fazer isso de forma online, de forma delivery, de forma... enfim, não sei, precisa pensar. Mas as crises são ótimas oportunidades para que soluções sejam criadas e novas ideias, muitas vezes malucas, que antes não dariam certo, no momento de crise elas dão certo. Então pensa nisso, faz esse exercício, comenta aqui embaixo com quem que você vai falar, o que você vai fazer para ter mais ideias e para ter ajuda de outras pessoas para o seu negócio. Comenta aqui que eu quero saber, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, compartilha com outras pessoas, porque eu quero muito ajudar mais pessoas nesse momento difícil, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, um abraço, tchau!